E a agroecologia é o futuro, né? É o futuro que é ancestralidade, mas é o futuro, né? Nós estamos num caminho aí de vida, né? No mundo que com as mudanças climáticas, com tudo que a gente tem que ter esse olhar. Numa formação de escrita incrível, e aí ali tem mas muita coisa ancestral, né? Quando você se pega escrevendo, puxando a sua trajetória, falando de samba, falando de terreiro, porque não tem samba sem terreiro, né? Não preciso tem. que as pessoas saibam disso. A natureza não precisa da gente. Exatamente. Mas nós precisamos dela, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Danúbia Silva, idealizadora do Poddam, o seu podcast disruptivo. E hoje eu tô aqui especialmente fazendo uma edição com o Projeto Humanas, que ganhou o edital do Penab 2024, junto com a Secretaria de Cultura e de Utopias da cidade de Maricá. Mas vou acabar de dizer o que tem aqui para vocês entenderem, né? Também é um projeto da Prefeitura de Maricá, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Lembrando que os nossos episódios, eles têm também como apoiadores a agência de comunicação Respeite Meu Chiado e a Maria Preta Beer. Antes de começar e de apresentar a minha pessoa convidada, vou fazer minha audiodescrição de como eu estou hoje. Todo mundo sabe que eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com meu cabelo black, com uma blusa verde, com uma blusa de manga comprida branca, uso alguns acessórios de búzios e estou com um brinco que acho que é de madeira, um formato aqui. E hoje, gente, eu começo falando com uma das idealizadoras do Projeto Humanas, que é a Sandra Mendes. Vocês vão conhecer um pouquinho da história de Sandra. Sandra, gratidão por estar aqui, por estarmos fazendo juntas esse projeto. Eu quero que você faça também sua audiodescrição e depois que você conte um pouquinho quem é Sandra, de onde Sandra veio, como que Sandra veio parar em Maricá. Tá bem. Meu nome é Sandra, eu sou uma mulher cis, de pele branca, moradora de Maricá, e hoje estou com jeans claro, um tênis branco, uma camiseta branca com a logo da Manas, um lencinho e um estilo rockabilly aqui com um brinco em formato de concha também. E essa é a minha autodescrição de hoje. Legal. Bom, antes da Sandra começar aqui, eu sempre gosto de contextualizar como que eu acabo conhecendo as pessoas. Tô aqui em Maricá há aproximadamente 3 anos, e aí conheci Sandra a partir da Luciene, que é a nossa outra pessoa convidada, já dando um spoiler aqui, que também faz parte do Projeto Humanas. E Sandra faz umas bebidas, assim, gente, incríveis. E nós nos conhecemos, enfim, acho que em algum momento, não, mentira, Sandra tinha um espaço lá em Cordeirinho, e aí a convite da Luciene, um fim de semana, fui passear lá, beber uns drinks, e enfim, aqui estamos. Mas Sandra, conta um pouquinho de onde você o que você gosta de fazer, como que você começou a ser essa pessoa especialista em drinks, enfim, como que você veio parar em Maricá? Eu sou paulista, nasci no interior de São Paulo. Meu avô, italiano por parte da minha mãe, foi imigrante, né, que veio num porão de navio, passando muita dificuldade, em busca de um lugar melhor. E veio para o interior de São Paulo, onde conheceu minha avó, Maria Lídia, que era indígena. Ela já faleceu. E elas tiveram romance, parece coisa de filme, tiveram romance, meio foi roubada ali, mas foi, no final deu tudo certo, foi casada inclusive pelo pajé, e aí começou essa mistura, né, na minha família, porque por parte do meu pai, Maria Conceição e Benedito são bem brasileiros, bem do interior, então a minha origem é no interior de São Paulo, né, e com essa coisa da etnia de Chavantes, que são os indígenas, que ali do Mato Grosso do Sul, a gente não tinha a mesma geografia de hoje. Eles desceram um pouco e ficaram ali, a aldeia, de onde tem essa origem, de onde eu nasci, que todo mundo pergunta, mas onde é Chavantes? Com essa pele clara, esse olho claro, a minha avó é indígena. E aí eu perco essa conexão aos 2 anos de idade, porque meus pais também queriam uma cidade grande, e foram para a cidade do interior, né? Saíram do interior e foram para São Paulo, para melhorar de vida e ter esse sonho.
né, que eu acho hoje em dia que não tem nada a ver, mas assim, né, foram para a cidade grande. Então eu só ia para o interior nas minhas férias escolares, mas eu tenho grande, muita alegria de lembrar das coisas que eu passei lá, que não tinha eletricidade, desse contato com a mata, desse contato com a agroecologia, porque minha mãe, até se casar, ela trabalhou na roça. Então, roça é uma coisa que vai linkar com o meu presente hoje, mas que foi ali na nossa família apagado durante muito tempo, em que eu fui punk, eu fui muito paulista, muito né, muito urbana mesmo, de trabalhar com música, de trabalhar com artistas. Foi daí que eu comecei a trabalhar com um pouco de coquetelaria, e ligado também às minhas bandas que eu tive de música, eu fui fazendo drinks para os artistas e conhecendo Legal. gente. Esse foi o estopim, né, para começar uma carreira que lá na frente, depois eu fui para o ABC Paulista. O ABC Paulista também era um lugar que onde temos hoje, né, a luta de classes, Sim. tinha seu PT, então tinha uma coisa muito urbana na minha vida. E eu só me reconectei há 10 anos atrás. Então teve um hiato muito grande da roça, daquela que veio do interior, daquelas lembranças maravilhosas, né, de agricultura familiar, né, para 10 anos atrás. Teve um hiato muito grande. Então, o que me reconectou foi a minha mudança de hábitos, de trabalhar muito com coquetelaria. Em 2010 eu comecei com mixologia, ganhei um campeonato, né? E tive início a minha empresa, o SM Drinks. Então, a coquetelaria eu comecei a dar bastante atenção a partir de 2010, que eu fui chefe de bar em alguns lugares, com carta premiada. E aí eu não parei mais com coquetelaria, mas comecei a estudar o que viria a ser para a gente a mixologias, que é o estudo dos ingredientes, né? E Legal. junto com isso, eu fui trabalhar com uma rede de produtores, que é a Junta Local, que eu trabalho até hoje, e ali mudou bastante a minha vida, porque trabalhar com coquetelaria de dia já é um desafio, Sim. né? Eu falava, onde isso vai me levar? Mas trabalhar com um pequeno produtor, eu comecei a me colocar de novo no lugar de fazer perguntas da minha origem, né? Porque o pequeno produtor, ele faz ali, planta o que vai produzir, Sim. ele procura uma coisa mais saudável. Com a minha vida mudando para o dia, saindo da noite, aquilo começou a fazer muito sentido com a minha marca, né? E eu comecei a fazer xaropes, que não tinha nada industrializado, comecei a fazer meu próprio vermute, que já é dessa origem do meu avô, né, italiano, de tomar um vermute. Comecei a fazer refrigerante, cheguei a enlatar, né, a envasar em lata um refrigerante de quina, e eu comecei a estudar o quê? Botânica, para poder entender o que era nosso e o que era frutas, de ervas, de árvores, o que era botânica vinda da Europa, né, de outro lugar. Então, o pequeno produtor me trouxe isso, esse olhar, e sobre uma bebida que a gente pudesse ter o entretenimento, mas que a gente pudesse ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de Sim. preocupação de onde vêm os insumos, né? A origem deles. Isso foi há 10 anos atrás, e aí, vindo para Maricá, se intensificou de uma forma que foi muito natural. Eu já fui morar numa casa que já tem terra, eu comecei a plantar, tive a ajuda do Horta em Casa, né, que é um programa de Legal. Maricá, que é maravilhoso. E comecei a botar literalmente a mão na terra, né? Não só com isso, mas com saboaria, com banhos, com tudo que a natureza pode nos oferecer. E essa é uma nova Sandra, né? É mais ou menos isso, porque morando em Maricá, essa beleza que não é só praia, onde a gente tem cachoeira, Sim. onde a gente tem lagoa, né? Onde tem restinga, onde tem até mangue. Eu comecei a fazer um mapeamento natural primeiro, ao lado da minha casa, pelas ruas, o que se tinha, e comecei a fazer algumas experiências de infusões, de bebidas, gin com murta, guriri, passear na restinga, e nisso foi se formando a minha grande amizade com Luciene, que hoje é minha sócia num projeto Humanas. Essa curiosidade, ela como professora de geografia e eu com agricultura, de expandir nossos conhecimentos. Fizemos curso pela APA, né, por um professor que é da APA, e começamos a fazer passeios pela Restinga, pelas ruas de Maricá, se aprofundando, né, com o que era nosso
e com o que veio de fora. E essas experiências deu origem a esse projeto, né? Humanas, e isso mudou muito no geral. Hoje em dia eu também sou professora no restaurante escola de coquetelaria, de curso de barman, que é bartender, né? E também levei isso para os alunos. Então, já acrescentei uma aula extra que não tinha na pedagogia do curso para a observação de punks, foi onde eu tive o meu foco, né? Plantas alimentícias não convencionais, quando flores flanks, né? Flores alimentícias não convencionais, e que é a minha grande paixão hoje em dia. Então, estudei um pouco mais Introdução à Botânica pela Escola de Botânica EAD de São Paulo, e fazendo esses vários experimentos e com fermentações naturais, consegui fazer alguns refrigerantes selvagens, vinagre, e também o meu olhar se voltou para o que sobrava do SM Drinks de insumos e xaropes para não ter desperdício, reaproveitamento. Eu também comecei a me aprofundar em fazer subprodutos, né? Que já foi um xarope, já fez drink, e ele se torna o quê? Se torna um vinagre, por exemplo. Que legal. Então, não é só coquetelaria, né? É agroecologia, e eu acho que a agroecologia é o futuro, né? É o futuro que é ancestralidade, mas é o futuro, né? Nós estamos num caminho aí de vida, né, no mundo, que com as mudanças climáticas, com tudo, que a gente tem que ter esse olhar. Quem não tem esse olhar vai ser obrigatório daqui a um tempo. Com certeza. Né? Sim. Para salvar algumas coisas e mudar nosso comportamento. E aí entra a punk, né? A punk que foi nos anos 80, 90, que eu era rebelde, que eu era, né? Eu falo assim, que a punk escrito com K no final, e tem a punk agora, né? Agora que tem a punk da natureza. A punk da natureza, que é uma revolução. Sim. E também posso unir o que eu sinto de verdade, o que a Sandra que foi, fazendo essa ponte com o que é hoje. Então, a gente precisa revolucionar, a gente precisa pensar em agroecologia, a gente precisa pensar nas punks. As pessoas passam fome, quando muitas vezes ela tem ali no quintal da sua casa, na rua que ela passa, ela tem alimento. Sim. Né? E é triste a gente observar que a gente tem essa cegueira verde, como a gente fala em botânica, né? Que a gente não vê. A gente só vê um monte de mato verde quando a gente não tem o olhar apurado. E quando você tem o olhar apurado, você vê alimento. Você vê pelo lado de homeopático, fitoterápico, você tem alimento, você tem remédio, né? Você tem bem-estar com um banho, por exemplo. Sim. Então, eu acho que a Sandra de antigamente tinha um lugar que eu não dava nome, mas que ela está presente hoje na Sandra de hoje, junto aqui com Manas. E você me trazendo um pouco mais dessa tua história, eu gosto muito de fazer essa conexão. Você trouxe a palavra ancestralidade. E quando você traz essa mistura, né, essa miscigenação que tem na tua família, você acredita, óbvio que eu já acredito que sim, né, que tem muito dessa ligação. Mas eu falo que depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo e falando assim, poxa, eu poderia ter aproveitado um pouquinho mais daquele lugar, daqueles saberes. Sim. Né? E como que foi fazer esse resgate para você? É porque teve o apagamento, né? Sim. Que acontece muito, porque meu avô Vêneto, uma figura que, para o olhar comum das pessoas, era muito bonito, né? Branco, de olho azul, magro, alto. E a própria minha mãe, né? Que não tem culpa nenhuma disso, isso é colocado culturalmente na gente, né? Ela sempre valorizou esse lado europeu pelo sentido que na roça as mulheres nunca estudavam. Né? Exato. Era uma coisa que no máximo o homem para ser uma administradora, às vezes de fazenda, no futuro alguma coisa assim, mas as mulheres, minha mãe disse que ela ganhou aos 18 anos, antes dela se casar com meu pai, uma enxada de presente de aniversário. Caramba. Mas ela fica muito feliz quando conta que o meu avô, por ser europeu, mesmo vindo pobre, no porão, no navio e tudo, ele fez questão que as filhas estudassem até a 4ª série, porque era longe da roça, né? A roça não tinha nem eletricidade. Então, para ela isso era maravilhoso. E eu pergunto, e a sua mãe, né? A minha avó, que é a parte indígena, que eu quero saber muito, ela não levou nenhum nome, né, de casada. Ela levou o Pauli, que é italiano. Sim. E
Então teve esse apagamento. E hoje ela me vê, que ela é viva, com 82 anos, se ela estiver me ouvindo, ela fala, nossa, de todos os filhos que eu tive, nunca imaginei que você, né, estaria agora aí mexendo na horta, com a mão suja, cavocando, preparando um banho de ervas, porque a ancestralidade tinha isso. A minha avó, por ser indígena, ela era comum também na roça, um benzimento com folha, né, um bate-folha na casa para tirar a energia ruim, a espinhela caída que tinha, o recém-nascido que tinha, né, essa coisa de olho gordo, era muito comum ser indígena ou não, religiosidade ou não, era a ancestralidade que você falou. E eu fui fazer isso com, alguns podem dizer que é por intuição, mas alguma coisa me ligou a essa volta toda, né, de fazer. E quando eu pergunto pra minha mãe, ela sempre conta do meu avô. E eu falo, eu queria saber mais da minha avó, né, porque ela, né? Sim. Mas isso é comum, né? Não dá pra te dizer de erro quando convive-se dentro desse apagamento geral, né? E como você disse, eu despertar agora para isso é uma coisa assim mágica, porque eu falo, nossa, se eu tivesse procurado saber antes, talvez eu não estivesse nesse ponto que eu estou, que foi completamente intuitivo e espiritual e de confiança que algo dali que eu estava gostando agora tivesse no futuro uma vazão. Exato. E essa vazão não só aconteceu, como linkou com o meu passado lá atrás, né? Com a ancestralidade. Que é isso, a ancestralidade é o nosso futuro, vai resolver muita coisa. É isso? É o nosso presente também. Eu gosto de fazer esse resgate, porque quando você diz intuitivo ou não, eu sempre gosto de acreditar que o universo, ele vai levando a gente por esses caminhos. Ele conspira, né? Ele conspira sempre a nosso favor, sempre. Que não existe essa coincidência. E em algum momento a gente vai entendendo e vai vendo que as coisas vão fazendo sentido. E fazendo um paralelo com algumas coisas que eu tenho lido de Krenak, que ele traz muito, né, desse olhar ancestral, dessa questão da terra, e os indígenas foram os nossos primeiros habitantes, né, que foram aí praticamente dizimados. E ontem eu fiquei sabendo de um dado, para quem não sabe, eu sou especialista em diversidade, então estava fazendo algumas pesquisas para um projeto, que existem hoje no Brasil mais pessoas imigrantes do que indígenas. Nossa. O quanto de apagamento houve, né, dessas pessoas, o quanto que nós perdemos daquela sabedoria. Exato. Porque eles sempre fizeram todo o uso da natureza. E outra que o indígena não é aquele que só foi criado dentro, né? Eu fui pesquisar, porque minha avó chama Maria Lídia, então foi um tempo que um braço ali, talvez, da etnia, né? Então deu um nome a Chavantes. E ela já tem um nome de branco, né? Sim, colonizado. Maria Lídia, mas você não deixa de ser indígena. Não deixa. Desde que você carregue contigo os seus hábitos, sua ancestralidade, né? Manter isso. Isso se vínculo só se partiu com a ida da minha mãe para a cidade, né? Sim. Cidade grande. Mas que você falou, de alguma forma foi resgatado, né? A gente não tem como a gente fugir disso. O universo, ele vai conspirar para que as coisas aconteçam. E a ideia, quando você trouxe essa questão do reuso, reutilização dos alimentos, o quanto que a gente tem de desperdício hoje. Muito. Eu gosto muito de trazer esse olhar de que eu falo que a natureza, ela não é recurso. A natureza é a natureza. E se nós não cuidarmos, nós não teremos mais. E talvez nem estejamos vivos, mas ou estejamos. A natureza não precisa da gente. Exatamente. Mas nós precisamos dela, né? Então, tem tudo, gente, na natureza, né? Porque até essa memória que eu tenho de visitar, passar as férias escolares no interior, que não tinha nem geladeira, eu fui ver matar um porco, né? Então, assim, horrível. Mas o meu avô me ensinou, veja bem o que vai sobrar do porco. Me explicou todo o processo, né? Separa as carnes, como não tem geladeira, vai salgando, tira as tripas, lava as tripas com cal, coloca embutidos, vira linguiça, vira paio, secado no sol, pendurado, ou então com a própria banhadeira colocado dentro de latas, então para conservar. E até o que sobra de gordura do porco, ele fazia no tacho, o sabão que ia usar, né? Só sobrava os ossos, mais nada. Então, assim, é uma morte mais feliz, né? Vamos dizer, porque é útil, né? Sim. Então, toda a natureza tem caça, a gente come veneno porque quer, né?
a gente bate palma para o agronegócio, né? Sim. É isso, né? Então, obriga as pessoas a tomar atitudes, às vezes radicais, enfim. Já vira política, mas a natureza, é o que eu falei, a gente só precisa andar pelas ruas às vezes, reaproveitar as coisas que a gente tem e ter um vinagre, por exemplo, que foi utilizado como exemplo, de saborizado, com frutas vermelhas, com alecrim, com o que você tem, que faz bem, né, à saúde, não tem nenhum tipo de veneno e você ainda pode ganhar uma renda extra, né, para as famílias de baixa renda, poder estar produzindo subprodutos, né, um kombucha, um vinagre, Sim. uma pimenta na cachaça, uma pimenta no azeite, é tanta coisa que é possível fazer e a gente ainda está no 0, alguma coisa da escala, eu acho, Muita né? coisa. Passa rápido, hein? Já falamos bastante. É, Muita coisa. muita coisa. Mas, Sandra, pra gente ir pro finalzinho dessa parte aqui do episódio, Certo. como que você resumiria numa frase, em algumas palavras? Eu gostei muito, assim, é uma parte da história que eu não conhecia, tá? Tô conhecendo hoje. Como que você faria esse resumo desse teu resgate com a ancestralidade? Eu acho que a ancestralidade é um olhar para dentro. É primeiro você se reconhecer, né? Ao nascer, na sua caminhada e na sua localização atual. Isso é fazer o seu reconhecimento e seu agradecimento aos seus que vieram antes, né? E afirmar que é possível de mudança o ser humano, né? Que não tem hora, pode começar agora, você pode começar quando você quiser. É isso que eu acho que a ancestralidade faz com a gente, né? Tem gente que age naturalmente, não organiza isso, né? Verdade. E está lá feliz, né? Então, é se olhar, se aceitar e assumir essa ancestralidade com um abraço. É isso. Gente, olha, foi incrível. A gente tá aqui, ó. Gente, calma que tem a segunda parte do episódio. Incrível. Agora vocês vão conhecer a outra mana. Porque Manas, né? Manas. Vem do Manas. Segura aí, a gente tem uma vinhetinha rápida e daqui a pouquinho a gente dá continuidade ao episódio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sei que vocês já curtiram a primeira parte desse episódio com Sandra Mendes, que é idealizadora do Projeto Manas, contando a sua história, de onde veio, como veio chegar em Maricá. E agora, na sequência, vocês vão ouvir Luciene Pereira, que também é idealizadora do Manas. Esse projeto incrível que vocês estão conhecendo faz parte do edital do PENAB 2024, que tem como patrocinadora Casa de Cultura e Utopias da cidade de Maricá, Prefeitura de Maricá, o Governo Federal. E continuem aqui ligadinhos e ligadinhas ouvindo esse episódio que tá, ó, maravilhoso. Continuidade. Agora eu tô aqui com a segunda mana, a Luciene Pereira, que também faz parte aqui da parceria. Lu, vou pedir para você fazer sua audiodescrição. E aí depois, se você já quiser emendar, contar um pouquinho da sua história, da onde você é e como que você veio para aqui em Maricá. E aí, tudo bem? Tudo bem! Vamos começar, né? Bem, eu sou uma mulher preta, retinta. Hoje estou com um turbante azul e branco, um macacão azul com detalhes em preto, um casaco branco, usando um colar com pedras, um brinco com búzios. E é isso, né? Bem, eu sou a última filha da dona Laís Silva e do seu Antônio Pereira, né? Falar mais da minha mãe, que é a parte da minha ancestralidade que me puxa mais, Sim. né? Uma carioca arretada, vamos dizer assim, do samba, de muito axé. E eu trago isso muito, essa força dela em mim, né? E eu sou carioca de coração, porque eu nasci em Brasília, né? Só nasci, fui feita aqui. Sou carioca de coração,
Vim para Maricá há 5 anos atrás, apaixonada pela cidade, né, que tem uma diversidade natural incrível e que dialoga com toda a minha formação, com toda a minha trajetória. E é isso, assim. Acho que eu me perdi um pouquinho. Perdeu nada. A gente acha. A gente acha. Mas não tem problema. Daqui a pouco a gente volta, é que a gente tá falando de ancestralidade, aí a gente sabe que a palavra mexe, né? Falo que quando a gente se reconecta com esses lugares, eu sempre falo que parece que a gente vai se teletranspondo e que muitas coisas acabam e voltam fazendo sentido. Às vezes parece que não, mas no final do dia sempre faz. Mas trazendo um pouco mais, quero que você conte da Luciene, gestora escolar, tá, gente? Essa figura aqui, ó, tem uma sabedoria incrível. E como que isso se conectou, um pouquinho com o projeto Humanas e que também te trouxe dessa saída de território, da capital, vindo para Maricá. Então, na verdade, antes de ser gestora, eu sou professora de geografia, né? Então, essa questão da natureza, da sustentabilidade, são coisas que me atravessam profundamente, né? E a gestão, eu fui para a gestão e de repente me vi numa escola de campo, né? Que tem assim tantos conceitos, né? Tanta coisa envolvida, tantos saberes, principalmente a escola em que eu estou, que fica em Nova Iguaçu, que também me reconecta muito com a minha ancestralidade. E aí, a partir dali, eu volto, né, a me interessar por toda essa parte de agricultura, de agroecologia, né? E eu acho que é aí que eu me linko com Humanas, né? Conhecendo a Sandra, e aliás, já conhecia a Sandra, e a gente começa a fazer experiências por aqui, né, por Maricá, e vai nascendo, né? Vai nascendo não, na verdade a gente vai resgatando o que já tinha de sabedoria, né, dentro da gente. Eu tive recentemente num curso e tem uma metáfora que eu quero para minha vida, né, que é a metáfora do arco e flecha, né? Quanto mais lá atrás você vai, mais longe você chega. Então, quanto mais a gente busca a nossa ancestralidade, quanto mais a gente se conecta com essa ancestralidade, mais adiante a gente chega, né? E é isso, acho que a minha ligação com Humanas vem muito a partir disso. Legal. E como que você decidiu chegar em Maricá? Menina, então, deixa eu te contar. Quem me trouxe para Maricá foi o axé. É isso. Né? Aqui tem a minha casa de axé aqui, e eu já frequentava, né? Com a minha antiga companheira, frequentava a casa e tal. Comecei a gostar muito da cidade, e aí foi na época da pandemia também, né? Então a gente estava em busca de um lugar mais tranquilo, né? Mais próximo da natureza, se reconectando com a natureza. E aí comecei a ficar apaixonada pela cidade. Eu vim uma vez, vim duas, vim três, ficava numa pousada. Falei, não, peraí que eu quero ficar aqui mesmo. Só me ajeitar por aqui. Aí comecei a procurar a casa, encontrei uma casa maravilhosa e desde então não quero mais sair daqui. Agora já me considero, já era, Maricá, já tá comigo e eu já tô com Maricá. É isso aí. E contar para quem vai ouvir esse episódio de como eu conheci Luciene, né, gente? Vim para cá quando conheci meu companheiro Guaraci. Sempre falo para todo mundo também, sou uma paulista erradicada aqui em Maricá. Eu nasci e cresci em Campinas. E já queria morar na capital, então mais ou menos em 2021, estava me preparando para vir, conheci Guaraci e vim para Maricá. E aqui eu comecei a fazer algumas amizades e uma das meninas que eu conheci falou, Dan, tem um projeto que é a sua cara, você precisa conhecer. E foi onde fui no Aquilombar na Lagoa, da nossa querida Geis Nara, um domingo na Lagoa de Araçatiba. Eu e Lu, a gente brinca que foi um encontro.
né? E dali a gente não se largou mais. Então, são essas conexões que não são por um acaso, e depois, para quem acredita, estuda um pouquinho mais, né? Essa coisa do acaso não existe, tem sempre um propósito, tem sempre um caminho, e aqui estamos. E sou grata, né, por esses momentos, por tudo que a gente tem construído. E assim a gente foi criando outros laços e criando outras conexões que falo que a gente leva para a vida. A gente não leva todo mundo, mas quase todo mundo a gente leva. Né, e faz parte desse processo. E como que surgiu a Lu, né, a Luciene, pensando nessa parte dessa conexão da geografia, dessa conexão com as bebidas. Para quem já deve ter ouvido alguns outros episódios, ela também está aqui no projeto do Poddam, fez parte do primeiro episódio, falando um pouco de uma outra marca que ela tem. Mas queria que você trouxesse um pouco dessa história, né, dessa ligação, como que você começou a pensar nessa transformação da natureza com bebidas. Que para quem não sabe, tá, gente? Eu vou dar spoiler, a Lu é cervejeira. Então, para quem também não sabe, a cerveja preta, né? Então, vai ser um pouquinho do que ela vai falar aqui. Pois é, menina, você veja bem, né? Professora há um tempão. Aí, há 10 anos atrás, comecei a me apaixonar por essa coisa de fazer cerveja. E começou com uma brincadeira, né, entre amigos e tal, e fui me apaixonando cada vez mais. E aí surge a Maria Preta Beer, né, que me reconecta muito mais também não só com a cerveja, mas com a ancestralidade, porque é onde eu começo a buscar as origens, novos ingredientes, novos insumos para a cerveja, e aí surge a cerveja preta, né? Enfim, toda a minha trajetória parece que reflete um pouco agora na Maria Preta, né? E aí a Maria Preta vem trazendo também muita coisa para Humanas nesse Sim. sentido, né? Porque a gente trabalha com a questão de fermentação, que tem tudo a ver com cerveja, Sim. carbonatação, né, e tal. E aí eu acho que essa minha expertise é o que entra aí no Humanas nesse lugar, né? Mas, para além disso, antes eu quero voltar, né, Danúbia? Você falou do nosso encontro, e aí eu tenho que dizer que a Danúbia é minha degustadora oficial. Eu não faço cerveja sem convidar a Danúbia pra provar. Verdade, gente. Tá? Eu tenho essa missão muito chata. Muito muito uma ruim. missão importante aí. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, na verdade, eu sempre gosto de pensar que a nossa trajetória, ela é construída, né, dos vários momentos, e por isso que é importante a gente estar sempre atento, Sim. né? Porque as coisas vão nos atravessando e passando, e dali a gente vai construindo cada passo, né? Eu iniciei dizendo que eu trago muito da força da minha mãe, e eu vejo isso quando eu estou fazendo cerveja, mexendo lá nos caldeirões, parece que eu estou vendo ela na cozinha lá de casa, mexendo nas panelas. Eu vejo isso quando eu estou na escola. Na escola a gente tem horta, né? Que Então a gente legal. também mexe muito com a terra. Enfim, são essas coisas todas que vão se somando, né? E aí a professora de geografia, que vira gestora escolar, que vira cervejeira, e que conecta tudo isso e que junta tudo isso com a questão do projeto que é Humanas, né? Que vem trazendo essa questão tanto da ancestralidade como da sustentabilidade. Sim. Né? Que a gente precisa começar sempre a pensar nessa questão que eu acho que está um pouco adormecida, né? E que a gente traz nesse projeto essa reflexão. Não é só sobre beberagens, Sim. É sobre a gente refletir sobre ancestralidade, sobre sustentabilidade e sobre como a gente quer chegar daqui a algum tempo, né? Se vamos chegar. Exato. Mas antes de eu fazer a outra pergunta da Lu, só para trazer um link do que ela trouxe, já há aproximadamente uns 4 anos, quando eu fiz a transição da minha jornada para a área de diversidade, estudando um pouco mais sobre as questões de ESG,
e que de um ano para cá tem se falado muito, né, sobre meio ambiente, sobre as questões climáticas, mas é legal lembrar o pessoal que a gente está falando disso desde lá da Eco 92. É sobre mudanças climáticas, sobre como a gente degrada menos o ambiente e que lá em 2015, quando surgiram, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é uma agenda que seria para 2030 e que a gente já sabe que não vai ser cumprido, precisamos repensar qual que é o futuro que nós queremos, Exatamente. porque senão a gente não vai ter futuro. Exatamente. Essa é a verdade. Porque nós perdemos, fazendo um link com o que a Sandra trouxe, falando dos povos originários, Sim. eles sempre tiraram não, né? Eles sempre reutilizaram tudo da terra, Exato. mas sabendo que a natureza também tem o seu tempo. Uhum. E de uns tempos para cá, a natureza está gritando. Quando a gente tem dias muito intensos de calor, Exato. quando a gente tem dias muito intensos de frio, que já não tem mais a mesma regularidade de anos atrás, quando a gente tem os desastres climáticos, que isso vem da degradação da natureza. Uhum. Então, tudo o que acontece de desastre, e aí num curso que eu estou fazendo, eu vou achar a palavra depois, porque eu esqueci o nome dessa palavra, mas todos esses desastres, na verdade, eles já são desastres previstos, porque o homem sabe que está degradando a natureza, em que em algum momento a natureza vai gritar. Então, quando a gente está falando lá de Brumadinho, de Mariana, quando a gente fala de um tsunami, a natureza simplesmente querendo ter um lugar de volta. Importante você trazer essa questão de que já é previsto, né? Sim. Porque é exatamente isso. É a superação, vamos dizer assim, do capital. A superação do capital. Sobre o que é mais importante, Exato. Que é a vida, né? Exatamente. É muito sobre isso. E não é à toa que o mar tem ressaca, tá, gente? Então, eu vou pegar só um exemplo. Um curso que eu tô fazendo e o professor tava falando sobre as questões dos aterros na cidade do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, quando de vez em quando, mas que tá sendo muito mais frequente, né, ter as ressacas lá em Copacabana, lá em Leblon, porque tudo aquilo era só mar, tá, gente? Não era lindo igual tá lá hoje. Então, esse processo de gentrificação. O mar tá voltando, né? O mar tá voltando. Ele simplesmente só quer ter um lugar de volta. É isso aí. Em que em algum momento, se vocês forem dar um Google, alguém falou, cara, vamos fazer, mas um dia a natureza vai cobrar. E não é por um acaso. E é a mesma coisa com os alimentos. Se a gente não cuidar, possivelmente a gente não vai ter mais terra para plantar. É bem por aí. Ou eu tenho aprendido, aí depois que eu aprendi, porque isso também não foi ensinado na escola para mim, a fazer a reutilização do que a gente desperdiça em casa. E tem muita coisa legal que dá pra gente fazer com casca de frutas, de legumes, e que podem virar outros alimentos. Ninguém ensina isso pra gente. Eu tenho até uma experiência bacana, que eu acho que as escolas de campo, eu acho que todas, pelo menos a minha é assim. A gente tem essa educação. Isso é legal. Né? Ambiental, voltada para reciclagem, acontecem oficinas, né? Tanto com as crianças quanto com os pais. Legal. A gente tem um espaço separado para dividir o lixo para coleta de lixo seletivo. Legal. Então tem toda uma questão que eu acho que precisa ampliar. Sim, precisa ampliar. Né? Precisa ampliar. Porque é isso aí mesmo que você falou. A gente contemporânea, nossa época não se falava muito disso. De maneira nenhuma. Já desde 92 que já poderia ser uma realidade de todas as escolas, de todos os espaços, né? Então, tá faltando a gente agir, né? Acho que a gente já sabe o que tem que fazer. Exatamente. Mas aí, gente, só fiz esse parênteses porque não dava para perder esse assunto que é importantíssimo. E para a gente refletir mesmo, né? Sobre o futuro que a gente quer ter daqui para frente. E eu falo que até dá uma economizada no nosso bolso quando a gente consegue reutilizar e fazer outras coisas a partir de sobras de alimentos.
e que, na verdade, eu sempre digo, né, que a nossa ancestralidade já fazia isso, tanto os povos originários quanto as mulheres negras que vieram escravizadas e que às vezes não tinham o que comer em casa. E eu fico lembrando muito de histórias das minhas avós, da minha Aham. mãe, quando tinha lá a época das vacas magras. Gente, minha mãe reutilizava tudo. Tipo assim, isso aqui vai pro lixo, não. Guarda isso daqui que vai servir para alguma coisa. E que já é esse olhar do Sim, resgate da nossa ancestralidade que a gente precisa continuar resgatando para sim, a gente sim. ter um futuro mais Exatamente. É sustentável. isso aí. A sustentabilidade perpassa pelas nossas ações. Perpassa pelas nossas O tempo ações. inteiro, né? Exatamente. Mas aí eu quero falar de outra Luciene, tá, gente? Eu quero falar da Luciene compositora. Pra quem não sabe, gente, essa mulher, ela escreve lindamente, mas ela não gosta de falar muito ainda não. Mas fazendo uma brincadeira esses dias eu passei pra ela um edital, eu achei que tinha muita cara dela. Eu escrevi porque eu sou sem vergonha, mas eu escrevi e falei assim: vou testar isso daqui, mas a hora que eu li o texto dela, eu falei: gata, tu vai entrar. E aí, como que tem sido isso? Primeiro, eu sei que tem toda uma história, né? Mas conta pra galera. E como que tem sido essa experiência? E a gente brinca que dali vai sair um samba enredo, tá? Tomara! Quem sabe com os objetivos, pegar os objetivos das manas, Pois juntar com a cerveja e tudo vai virar samba. Vai virar samba. Esse processo tem sido maravilhoso, né? É um processo de escrevivência, então traz a minha trajetória numa formação de escrita incrível, e aí ali tem mas muita coisa ancestral, né? Quando você se pega escrevendo, puxando a sua trajetória, falando de samba, falando de terreiro, porque não tem samba sem terreiro, né? Não Preciso tem. que as pessoas saibam disso. Mas esse processo tem sido assim fundamental até para o meu reencontro comigo mesmo, sabe? Eu acho que essa Luciene estava um pouco adormecida. A gente às vezes se pega trabalhando, né, na correria do dia a dia, desse mundo louco que a gente vive, Sim. né, digital, né, extremamente digital. E aí quando você vai fazer uma formação que te dão uma caneta e um papel, aí que o bicho pega. Aí você tem que se reencontrar com a sua memória afetiva, com, sabe, consigo própria, Sim. né? E aí tá sendo incrível passear pelo samba e trazer toda a minha trajetória para uma escrita criativa. E tomara que vire samba enredo. Já até te convidei, né? Pra você fazer uma estrofe. Vamos ver se a gente consegue fazer esse bem bolado aí. Mas é isso, né? A gente é múltipla, Muita né? coisa. Eu acho que nós mulheres, sem nada contra os homens, tá? Mas nós mulheres temos essa capacidade de juntar tudo e de fazer a diferença. Aliás, nós mulheres começamos a fazer cerveja, né? Nós mulheres somos as responsáveis lá atrás também pelo plantio. Sim. Então tá tudo nas nossas mãos, né? Só não tô entendendo porque que a gente ainda não tá no poder dessa. Pois é, né? Até porque sem mulheres não existe humanidade. Não é Né, isso? gente? Pois é, vem Todo tudo mundo daqui. nasceu de uma mulher. Isso, vem das nossas mãos, do nosso ventre, não é isso? É isso. Tem que rever isso aí, vamos ter que dar uma reorganizada. Mas é isso, eu acho que esse processo de escrita me reconecta também, né? Tanto com a questão ancestral, mas puxa toda a minha trajetória também, né? De tudo que eu já fiz e de tudo que eu ainda quero fazer, né? Porque voltando lá na metáfora, quando a gente vai puxando lá de trás, a gente vai vendo que a gente quer chegar muito mais longe, com certeza. né? Eu acho que é bem por aí. É isso. A Tô amando. gente ficaria aqui, ó, Né? muita coisa para falar, mas quero desde já te agradecer Sandra pela oportunidade também de fazer parte desse projeto, de conseguir resgatar histórias. Eu amo histórias, então eu falo que são histórias que conectam com pessoas.
E para quem ainda não conseguiu entender o valor, por isso que eu gosto de fazer essas perguntas, de trazer o seu território. Eu sempre digo, né, que os territórios eles influenciam completamente na nossa jornada. E que a gente precisa saber da nossa história, Com de onde certeza. nós somos. Com certeza. E principalmente nós brasileiros, para quem eu falo não consegue puxar 100% da sua descendência, e isso vem dessa mistura do projeto de miscigenação no Brasil, a gente não consegue se reconectar enquanto a gente não sabe da nossa história. Verdade. E aí, quando a gente vai fazendo os resgates, eu falo pra galera que é jovem há menos tempo do que a gente também não é criado com essa cultura de buscar sobre as nossas raízes. Que a gente vive num mundo, infelizmente, e que isso não acontece com os povos originários, que a gente descarta tudo que, entre aspas, é velho. E, na verdade, a sabedoria estão com os nossos ancestrais. Com certeza. E que, na verdade, todos somos ancestrais, né? Mas os mais velhos, eles carregam essa sabedoria que a gente só vai entender lá na frente. Muita coisa. Eu acho que a gente já tá entendendo um pouquinho, né? A gente tá um pouquinho. Está um pouquinho à frente dos mais jovens, vamos dizer assim. A gente tá um pouquinho à frente. Então, quando a gente consegue... Até porque eu brinco, porque todos nós somos ancestrais. Né? Eu falo que nós aprendemos tanto quanto com os jovens, quanto com os nossos mais velhos. Com certeza. Mas em que em algum momento é nos ensinado de que, tipo, a gente já não gosta mais de ter a paciência de sentar com o mais velho. Porque sim, talvez ele vai te contar aquela história repetidamente. Vai ser mais lento e isso vai fazer parte. Até porque com uma das meninas que eu gravei, né, que tem uma startup para pessoas 60 a mais, que é o que ela diz, que se tudo der certo, nós seremos os mais experientes da manhã. Porque se não der certo, a gente já morreu. Tomara que dê certo. Eu ainda quero que dê muito certo, por muito tempo. Então, e eu acredito que as histórias que vocês trouxeram sobre esses resgates, sobre a criação do Humanas, e que, como o Lu bem trouxe, a gente está falando aqui de duas mulheres incríveis que se juntaram com seus saberes, com suas histórias, fizeram um outro projeto, esse projeto do resgate. E que aqui, para finalizar mesmo, que eu gosto de falar, a gente vai deixando um legado de histórias, de experiências, para quem, não só na posteridade, mas quero que muitas pessoas ouçam, que a gente consiga, através dessas estratégias, através desses mecanismos, e aí com todo o intuito que a marca tem e o que vocês acreditam, para que a gente possa construir futuros possíveis e melhores. Exatamente. Sempre pensando na natureza, nas nossas histórias, até no nosso corpo, né? Porque a gente também precisa entender o que a gente consome. Porque senão, gente, não vai dar certo. É isso. Agradecer também você, né, por todo esse Poddam. Para mim é fundamental. Acompanho e convido todos a acompanhar, porque está sempre trazendo muita novidade, muita gente bacana. Te agradecer também por tudo. Eu que agradeço, gente. Olha só, estamos encerrando esse episódio super especial em parceria com Humanas, que vem do edital PENAB 2024, né, com a Secretaria de Cultura e das Utopias da cidade de Maricá. E como eu sempre gosto de encerrar, Poddam. Eu sempre falo que pode. Até o próximo episódio, gente!